Olá, meus amores, tudo bom? A paz do Senhor Jesus com todos vocês. Mais uma vez eu volto aqui, cheguei do culto há pouco tempo e resolvi fazer outro vídeo. Tô inspirada hoje, resolvi colocar logo para o conhecimento de todos, todas, aquilo que o Senhor tem me ensinado durante essa leitura no livro de Lucas. Quem não assistiu o outro vídeo, sobe e volta lá, assiste, que é sobre você é fértil ou infértil, que é o início da leitura aqui do livro de Lucas, capítulo 1, tá? Mas eu não vou falar do outro não, vai lá e assiste que vai ser muito bom para você. E essa é a pergunta, você é fértil ou infértil? E aqui no livro, no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 25, é a resposta de Isabel à honra que Deus deu a ela por ela poder ter gerado posteriormente o filho, que é o João Batista. E ela diz o seguinte: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E a palavra que nós iremos meditar agora, em poucos minutos, é opróbrio. Como eu já disse no outro vídeo, eu já li várias vezes esse capítulo, esses versículos, esse contexto de Lucas, mas eu nunca tinha me atentado durante esse tempo todo para essa palavra opróbrio, para mim poder buscar o significado. Então eu acredito muito que Deus leva a gente e revela a gente na leitura da palavra a nos dar curiosidades para entender e meditar os significados de um contexto qual nós estamos passando atualmente. Então não foi diferente quando eu li no outro vídeo, vocês vão ver sobre fertilidade e infertilidade, né, que Isabel era infértil. Então o Senhor me abriu os olhos e me fez atentar para as minhas infertilidades nas áreas da minha vida. E sobre a palavra opróbrio, acontecem coisas na minha vida, para quem não me conhece, como acontece na vida de todo mundo, em que nós passamos por situações de dificuldade, de vergonha, de desonra, e eu vou passar para vocês agora o significado da palavra opróbrio, para você ver se realmente isso está acontecendo na sua vida em algum contexto, seja ele relacionamento familiar, de amizade, de trabalho, ministerial, seja lá de saúde, o que for. O significado da palavra opróbrio é esse, eu vou estar lendo aqui para vocês entenderem. Opróbrio significa desonra, infâmia, injúria, afronta. Opróbrio é um ato ou um dito que pode levar alguém à má fama, ao escárnio, à zombaria, a perder o crédito, perder a consideração e a honra. O homem foi exposto ao opróbrio. Um exemplo. Opróbrio é o que provoca uma extrema vergonha, um vexame, uma ação de desonra, de humilhação que ocorre de maneira pública, que provoca o estado de abjeção extrema, o último grau da baixeza moral. Ele é merecedor do opróbrio e do castigo da justiça pelo que fez. Um exemplo, para quem, por exemplo, foi preso por ter cometido algum crime e foi punido publicamente, foi exposto a sua vergonha, o seu opróbrio perante toda uma sociedade. Opróbrio é também um insulto, um ultraje, uma afronta, ou seja, uma infâmia, uma injúria lançada contra alguém. Tem mais contextos aqui a respeito da palavra opróbrio, que é bom vocês darem uma pesquisada. E eu achei muito forte. Também não sabia o significado, não é uma palavra muito usada no nosso dia a dia. E para não demorar sem mais delongas, essa pergunta eu fiz para mim, fiz uma análise na minha vida e na vida de alguns familiares meus a respeito da palavra opróbrio. Você tem passado por algum opróbrio na sua vida? E eu vim analisar que eu estou passando por um opróbrio e não tinha me dado conta. Por uma vergonha pública, por uma humilhação pública em relação a alguns acontecimentos na minha vida, que eu não quero citar no momento, né, causado por outras pessoas. E eu estou vivendo um opróbrio nesse momento e não estava me dando conta que eu estava vivendo um opróbrio. E eu quero saber de você,
Se você tem vivenciado um opróbrio, se você tem passado por alguma humilhação pública, alguma desonra, alguma situação a qual você não gostaria de passar, mas publicamente você sabe que as pessoas se perguntam, questionam por que você não tem isso, por que você não é aquilo, por que isso aconteceu na sua vida, ou se você serve a Deus. Ela é uma mulher, um homem de Deus, por que Deus deixa ela passar por isso? Por que Deus deixa acontecer isso na vida dela? Pode ser por causa de uma enfermidade, pode ser por conta da vergonha de um relacionamento. No caso de Isabel, naquele tempo, o fato dela ser infértil era uma desonra enorme. Então, como eles eram servos de Deus, e a palavra fala no início do texto que eles não tinham que ser degradados publicamente, eles eram retos perante a sociedade, perante as leis do Senhor, eles eram, ao mesmo tempo, por servirem tanto a Deus, eles eram envergonhados, eles tinham o opróbrio deles, porque perante a sociedade eles eram inférteis, eles não podiam ter filhos. Então aquilo era vergonhoso publicamente para toda uma sociedade, principalmente para a mulher naquele tempo. Então ela vivia uma vergonha pública, ela vivia uma humilhação pública, ela vivia uma vida, de certa forma, de tristezas e lamúrias por conta dessa lamentação. E eu acredito que existem muitas mulheres nessa situação, ao mesmo que Isabel, que gostariam de ser mães, que muitas vezes se envergonham de ir em casas de familiares que têm filhos e acabam se constrangendo pelo que aquelas pessoas irão pensar delas, por elas não terem a mesma capacidade de gerar. E também outras mulheres que se envergonham por certos relacionamentos que têm, seja de marido, seja de pais, pelo fato de, às vezes, humilhações públicas em relação a dinheiro ou outras situações. Então, assim, só para a gente poder refletir, né, o quanto essa palavra ela foi impactante para minha vida. Tem alguém na tua família, ou você está passando por algum opróbrio na sua vida nesse momento, né? Uma situação humilhante a qual você não gostaria de passar, uma situação degradante perante toda uma sociedade, o qual você gostaria de evitar esse constrangimento, essa vergonha pública, e não consegue, não tem como. Eu acredito que essa palavra ela não veio para mim em vão, assim como ela não está indo para você em vão. Eu acredito que Deus, Ele ainda pode arrancar o nosso opróbrio, a nossa vergonha, assim como Ele fez com Isabel. Aquilo que nos machuca, aquilo que nos constrange, aquilo que perante a sociedade nos humilha, aquilo que faz com que as pessoas ao nosso redor acreditem que Deus não está conosco, acreditem que Deus não é o nosso abençoador, que Deus deve estar nos castigando por algum motivo, que nós pecamos abundantemente a ponto de receber uma repreensão absurda do Senhor por uma vergonha pública dessa. Muitos acreditam que Deus não ouve as nossas orações pelo fato de nós ainda estarmos no opróbrio, assim como eu acredito que muitos acreditavam que Deus não ouvia as orações de Isabel e de Zacarias por eles estarem no opróbrio de não poderem ter filhos, e Deus os honrou com João Batista, que foi o antecessor de Jesus Cristo no Evangelho, e honrou bastante eles mesmo em idade avançada. Então nós temos que acreditar que Deus pode nos tirar do nosso opróbrio. Quando nós identificamos onde nós estamos, quando nós identificamos, como eu identifiquei essa palavra, quando eu identifiquei realmente o que estava acontecendo diante de mim e que eu estava sendo envergonhada perante toda uma sociedade há anos e não tinha me atentado a isso, até a forma de nós orarmos muda, até a forma de nós apresentarmos a situação, tanto nossa como de alguns parentes nossos que nós reconhecemos que podem estar vivendo um opróbrio, ela muda, né? Porque nós iremos orar com uma direção. Então é essa palavra que eu quero deixar tanto para mim quanto para você, né? Que pode estar vivendo um opróbrio, que está vivendo um opróbrio, que tem um conhecimento hoje de forma melhor a respeito da Bíblia. Vamos orar, direcionar, vamos reconhecer, orar direcionando a respeito da nossa real situação.
e entender o que nós estamos passando e vivendo e acreditar que Deus ele pode arrancar esse opróbrio da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Porque se nós não acreditarmos em Deus, se nós não tivermos a nossa esperança no único que pode fazer algo pela nossa vida, em quem a gente vai agarrar? Em quem a gente vai acreditar? A gente só vai cometer besteiras e loucuras, né? Então, nesse momento, eu convido você que crê e que acredita no poder da oração, independente da tua religião, e que acredita que Jesus Cristo é a verdade e a vida, e que pode fazer algo em relação à nossa vida, que você feche os seus olhos nesse momento e ore junto comigo, para que Deus possa se lembrar, como se lembrou de Isabel, se lembre de nós e arranque de nós o nosso opróbrio, e você mentalize agora e apresente a Deus qual é a vergonha na sua casa e na sua família que está sendo exposta publicamente a ponto de você se sentir constrangido, zombado ou zombada. Uma vergonha, um vexame enorme que você gostaria que parasse, que passasse. É um pai que é alcoólatra, ou um filho que vive nas drogas, que todo mundo sabe. É a filha que fez alguma coisa errada. É o seu marido que está numa situação causando vexame e humilhação para você e a sua casa e a sua família por conta das atitudes dele pública. É o fato de você estar sendo desonrada de forma humilhante perante a sociedade através de pessoas da sua própria família. É a sua situação financeira que faz com que você seja humilhado perante toda a sua família e a sociedade por não acreditarem que você é capaz de crescer e de ter uma vida diferente. Qual é o seu opróbrio? Apresente ao Senhor nesse momento. E em oração, feche os seus olhos e vamos apresentar Ele em nome de Jesus, que é o único que é digno de honra e de glória e é capaz de mudar a história da nossa vida e tirar a desonra e nos honrar pela graça, pela misericórdia e pelo amor que Ele tem por nós. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom, perfeito e misericordioso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a minha vida e o meu opróbrio, o qual eu tenho já apresentado diante do Senhor. E apresento essa pessoa que está do outro lado, crendo com os olhos fechados, e mentaliza nesse momento o opróbrio da sua vida, a vergonha, a humilhação que tem passado durante muito tempo. E muitas vezes tem desistido e tem desacreditado que aquilo poderá um dia ser retirado da vida dela. Crendo na palavra que aqui está escrita, assim como o Senhor tirou o opróbrio da vida, Senhor, meu Deus, de Isabel. Eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor se lembre da minha vida e de todos que estão ouvindo essa oração. E que pela graça e pela misericórdia, Deus, em nome de Jesus que habita no seu ser, o Senhor arranque de nós a nossa vergonha. O Senhor arranque de nós o nosso opróbrio. O Senhor, em nome do Senhor Jesus, lembre-se de nós e arranque de nós a nossa vergonha. Que o Senhor tire do nosso meio a humilhação exposta perante toda uma sociedade. Só o Senhor é capaz de mudar a história da nossa vida. Só o Senhor é capaz de nos dar uma nova direção. Só o Senhor é capaz de nos honrar e trazer alegria no lugar das desonras. Só o Senhor é capaz de mudar o contexto dessa história a qual apresentamos ao Senhor. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, crendo em concordância com todos aqueles que estão em oração comigo, não importa o tempo, não importa o dia, não importa a hora, retira de nós o nosso opróbrio, muda a nossa história, retira de nós a nossa vergonha, assim como o Senhor fez com o teu povo no Egito, assim como o Senhor fez na vida da Isabel. Nós somos o teu povo também, Senhor. Retira em nome de Jesus de nós o nosso opróbrio, nos honra e nos dá uma nova história e nos dá uma nova vida e nos alegra, Senhor, o coração. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que você possa crer e continue em oração apresentando a Deus o opróbrio que você necessita que Deus tire da sua vida, em nome de Jesus. E vamos agora descansar para o próximo vídeo. Beijo, fica na paz do Senhor Jesus.